Se você não desenvolve isso, tem muita gente que... Daí não adianta você falar que, mas eu tenho FGV, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho a faculdade de alta linha, de ponta. Não adianta. Porque se você não tem habilidades comportamentais bem desenvolvidas, se você não sabe respirar na hora certa, não sabe calar na hora certa, não sabe falar e se posicionar no momento certo, você perde as oportunidades. Perde tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou começando agora o 7º episódio do quadro Conversas que Inspiram. Isso mesmo. E esse episódio é muito especial também. É com uma profissional assim que eu julgo ser uma profissional acima da média por conta da dedicação que ela tem com a sua carreira, com os estudos, o quanto que ela consegue administrar, né, o quanto que ela administrou ao longo da vida dela a questão da família, com estudos, com carreira, e é mulher, tá? Sabe aquela historinha aí que, né, mulher não serve para ser CEO? Eu acredito que essa mulher que eu estou apresentando para vocês, que eu vou apresentar agora, tem tudo para ser uma CEO de muito sucesso, porque a trajetória que ela está construindo é linda. Você tem uma ideia? Deixa eu só, antes de te apresentar, deixa eu só te falar. Essa mulher, ela começou como técnica de segurança do trabalho, depois ela fez pedagogia, depois ela se especializou em educação para adultos, depois ela fez uma pós em psicologia organizacional, depois ela fez um MBA em RH, depois uma especialização em EAD, depois, ela fez uma pós em gestão de contratos e projetos e atualmente ela está fazendo uma especialização em gestão estratégica de pessoas, com ênfase em liderança organizacional. Olha isso. E é casada e tem filha, tem uma filha de 7 anos. Deixa eu apresentar para vocês aqui a Alícia Novaes. Seja muito bem-vinda, Alícia. Estou muito feliz de receber você aqui. Nossa, eu que estou muito lisonjeada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? E fazendo, né, todo esse processo aí de estar incentivando, né? Enfim, motivando as pessoas, né? Então isso me move também. Então que bom, muito obrigada pelo convite, tá, Janaína? Legal, imagina, eu que agradeço por você ter aceitado. Lembrando que, assim, eu no início de setembro, eu parabenizei a Alicia, porque eu vi que ela, né, tinha conseguido a nova recolocação, e de repente ela falou assim para mim: Jana, você não tem noção o quanto você me ajudou nesse processo. Eu falei: opa, peraí, então eu quero saber mais, né? Porque assim, eu quero saber tudo, na verdade, e quero que você, né, compartilhe com as pessoas. Por quê, Lícia? Eu acredito muito que histórias, né, histórias reais, histórias de pessoas comuns, que têm, né, todas as oportunidades à sua disposição e todas as dificuldades também, e mesmo assim, quando essas pessoas elas avançam e não dão desculpas para fazer o que precisa ser feito, como foi o seu caso, né? Isso inspira, isso conecta, isso gera uma identificação. E o objetivo desse quadro é isso, é inspirar pessoas e principalmente dar reconhecimento, né? Então, assim, acho que depois de tudo que você estudou até aqui, tudo que você conquistou, né? Eu vi aqui que você ficou mais de 15 anos na Vale, né? Você trabalhou por mais de 15 anos na Vale, depois teve outras movimentações, outras empresas. Então, assim, eu já falei pra caramba, talvez até mais do que deveria, porque eu já saí dando spoiler de você. Mas agora eu quero de verdade, Lícia, te ouvir. A gente quer te ouvir, quer saber de onde você quer saber da sua história, porque você tinha me falado aqui rapidinho nos bastidores que você está no processo de transição. Então, conta tudo pra gente. Seja muito bem-vinda. Agora o momento é todo seu. Ah, então vamos lá, né? Então vamos ver aí a trajetória. Então eu iniciei, como você falou no início, né, como técnica de segurança do trabalho na Vale, né? E passei durante muitos anos como técnica de segurança do trabalho. Então, meu alicerce realmente foi na segurança. A gente realmente, eu costumo falar que quem inicia na segurança não sai da segurança, por mais que queira sair da segurança. Mas sim, estou numa transição de carreira para a área de contratos, né? Que eu atuo há 12 anos.
Indo um pouquinho, voltando um pouquinho, né? Então, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu tenho uma filhinha, como você falou, né? Uma filhinha de 7 anos, que, enfim, me dá toda a inspiração para estar buscando cada vez mais, isso é fato, e meu marido também, né? Meu marido, minha mãe, que sempre está presente também comigo. Então, a família, para mim, é algo muito, muito importante, né? Para fazer com que a gente siga no caminho que a gente preconizou lá atrás, né? Isso é legal. Mas aí voltando, né? Então eu passei aí um tempo de 16 anos, quase 17 anos, né, na primeira empresa. Já estava como analista sênior, né, de segurança do trabalho. Eu cuidava aí de um time e de processos. Então eu tinha um time inicialmente, lá no início de 2012, quando eu comecei a ter um time, vamos dizer assim, né, eu tinha 4 pessoas. Essas 4 pessoas faziam todo o processo de gerenciamento de segurança do trabalho comigo. Essas 4 pessoas eram de uma empresa terceirizada, uma empresa não era própria, né? Então era uma terceirizada que fazia toda a parte de gerenciamento de segurança e eu estava lá como gestora de contrato. Dali começou minha trajetória na gestão de contratos. Então comecei a gerir o contrato e gerir as pessoas também em processo, né? Depois disso, a gente teve uma primarização, né? Então, a gente teve uma equipe própria cuidando do processo, eu sempre à frente como coordenadora técnica desse processo de gestão de segurança do trabalho, até quando eu recebi 16 pessoas, mas não foi assim somente, né? Então, eu tive uma trajetória para chegar nessas 16. Eu, como técnica de segurança, eu via que eu precisava, né, subir algum patamar, né? Eu estava ali em reuniões estratégicas, eu via... eu estava o tempo inteiro ali dentro de processos onde eu via engenheiros, eu não era engenheira, né? Eu já estava formada ali até então em pedagogia, na área de educação, mas sempre vendo a parte, né, empresarial, então eu era responsável pelo processo de treinamentos de segurança. Então, eu tinha muita interface com RH, eu tinha muita interface com a universidade corporativa da empresa, né, por conta de eu ser responsável por esse processo. Era um dos processos que eu via, né? Embora para terceiros, mas eu via muito forte também para os primeiros, os próprios, né? Então, eu tinha essa interface muito grande. Dali eu comecei a ver, opa, peraí, eu tenho que ver alguma coisa dentro do RH, porque às vezes eu estou ali no fórum, ali eu estou numa reunião e eu não sei tudo o que está sendo falado ali, eu vou precisar me aprimorar. Fui buscar fazer, né, a MBA em gestão de pessoas e RH, né? Mas eu vi uma grande oportunidade para eu virar analista, e era estratégico isso meu, eu tinha isso muito na carreira, né, no meu pensamento, então eu tinha que ver carreira, eu tinha que olhar minha carreira, eu tinha que ter carinho pela minha carreira. Então, eu vi uma necessidade interna da minha área, né, onde a gente estava buscando psicólogos organizacionais, e fui fazer psicologia organizacional com essa linha, né, com esse viés aí, de estar dentro desse processo, até porque eu achava muito lindo, eu acho muito lindo até hoje, né, esse processo. Então, eu tinha que também estar junto ali, onde eu via pessoas, onde eu via a oportunidade de ajudar pessoas, eu queria estar junto também. Então, como forma de carreira, não dentro da liderança, mas sim para subir um patamar, né, de técnico para analista, eu vi essa possibilidade. Então, o curso, a MBA, né, de psicologia organizacional, me trouxe essa possibilidade. Passei 9 meses dentro do processo, né, de desenvolvimento comportamental, foi maravilhoso. Então, assim, e desafiador, porque foi justamente na pandemia, né? Então, quando eu recebi o convite, né, do meu líder para assumir a posição de psicóloga organizacional, na verdade, de analista, né, de segurança do trabalho dentro desse processo de psicologia organizacional, eu fiquei lisonjeada e, ao mesmo tempo, fiquei, como é que vai ser isso dentro da pandemia, né? Então, estava todo mundo na incerteza. E, além de eu migrar para o processo dentro da pandemia, também eu tinha a questão geográfica. Então, eu estava em São Luís e atendia Canaã dos Carajás, só para você ter uma ideia. Né? Então, como é que vai ser isso? Né? Então, a gente conseguiu fazer alguns fóruns, fazer algumas estratégias, né, para que a gente conseguisse atender. E era legal, porque era uma implantação, né? Em Canaã dos Carajás praticamente não tinha esse processo, e a gente estava ali implementando. Logo que aliviou ali a pandemia, eu consegui viajar para lá, então passei 15 dias, né,
em Canaã dos Carajás e Carajás também, para ver esse processo rodando, para ver tudo aquilo que a gente, né, desenhou acontecer. Né? Então, foi treinamentos com liderança, enfim, foi muito lindo de ver aquilo tudo acontecer. Mas voltando de lá, eu recebi um convite para voltar para a área de gestão de contratos, para gerir um contrato dentro da área de segurança do trabalho, indo para outra gerência, mas dentro da segurança do trabalho, para assumir esse time de 16 pessoas, né? Então, isso foi na Alumar? Não, isso ainda na Vale. Ainda na Vale, tá. Isso, ainda na Vale. Então, eu recebi aí 16 pessoas comigo nesse contrato, né, para a gente fazer todo o processo, o redesenho aí, né, da parte de gestão de contratadas, enfim, né, que realmente é algo que a gente precisa olhar dentro das indústrias, né, mas que a gente tem muita dificuldade ainda de fazer, né, de gerir contratos e gerir contratadas dentro de saúde e segurança e meio ambiente, porque eu não assumi só saúde e segurança, foi saúde, segurança e meio ambiente também. Veio no pacote ali, né? Sim. Então, eu recebi 3 técnicos mecânicos, porque foi um processo também que a gente implantou, né, nesse período de inspeção veicular, inspeção de equipamentos, né, dentro da empresa, justamente para a gente já garantir que esses equipamentos, que esses veículos entrassem na empresa já atendendo legislação, já atendendo requisitos internos. Então, eu precisava de ter pessoas, profissionais, né, que tivesse aí esse know-how, que tivesse, né, conhecimento técnico para isso. Então, eram 3 técnicos mecânicos, mas também tinha a parte de segurança e meio ambiente. Então, o restante de tudo era técnico de segurança e meio ambiente. Dali a gente fazia gestão para esse processo todo até Canaã dos Carajás também. Então, assim, sempre foi a questão geográfica ali muito latente, né? E quando essa equipe já estava, né, madura o suficiente, já estava ali com todo o processo rodando, implantado um procedimento robusto, eu fui desligada da empresa. Né? Então, por conta de uma questão de redução interna, enfim, a gente acabou tendo que reduzir o contrato também, né? E algumas pessoas saíram do quadro, né? E eu fui uma das pessoas que saí. E aí que vem a questão de eu conhecer a Janaína, né? Porque assim, quando a gente se vê dentro desse processo de pegada da indústria, pegada do trabalho, né? Que a gente está ali há muito tempo dentro de uma empresa, então a gente acaba não vendo. Eu achava que eu via a minha carreira, mas de qualquer forma eu achava que eu não via da melhor forma que podia ser visto, né? Então tinha alguma coisinha ali que eu podia ter visto melhor, como por exemplo, eu sempre tive LinkedIn, eu sempre postei muito no LinkedIn, mas eu nunca utilizava o LinkedIn como ferramenta, né, de carreira. Eu via aquilo ali como estratégica, né? Assim, com objetivo, com foco. Não tinha isso como estratégia, né? Então acabava que eu usava como o dia a dia ali, Usuária né? comum, né? Assim, sem grandes intenções. Usuária comum, exatamente. Então, quando eu me vi nessa situação, eu vi a necessidade de realmente enxergar. Eu lia, eu procurava, né? Encontrei até uma outra pessoa, né? Para ver LinkedIn, para ver questão de currículo, mas não foi igual ao teu programa, né? Então, Jura? quem me apresentou não foi. Tenho que falar que realmente o teu programa foi bem completo e me ajudou demais. Mas quem me apresentou realmente a Janaína, né? Foi meu marido, né? Então, meu marido também, juro. Meu Mas marido ele foi também meu aluno ou é seguidor? Não, ele é seguidor, admira tá. demais, admira Bom, muito. um Ele falou assim: abraço para nossa, ele. tu tem que conhecer, né? Tem que conhecer a Janaína. Ele me passou o link, aí ficou me passando. Eu falei assim: que Quando é a isso? gente terminar aqui, se ele tiver aí, você chama ele para dar um oizinho para conhecer o rostinho dele. Vou chamar ele, sim. Vou chamar, sim. E aí, assim, ele buscou vários, né, momentos que você já Pessoas tinha ali. feito, gravado, né, e mandou para mim. Eu falei, caramba, que maravilha, eu vou ver, eu vou acompanhar, né? E passei um tempo acompanhando as lives do domingo, né? Então, fiquei acompanhando lá e achei maravilhoso. Falei, é isso que eu preciso para mim.
Aí te busquei, aí falei assim, eu preciso de uma, né, consultoria, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de acompanhar, eu preciso realmente ser acompanhada, porque a gente, quando sai, depois de muito tempo, eu acredito que isso aconteça com 99%, se não 100% das pessoas que saem, Sim, desligadas, né? Porque quando a gente sai querendo sair, é outra coisa, né? É é diferente, diferente. né? Mas quando a gente é desligado, a gente fica com aquele pensamento negativo, né? Caramba, mas eu me doei tanto, não só por me doar, mas eu não falo me doar para a empresa, eu falo me doar para a minha carreira, né? Por muitas vezes eu vi amanhecer o dia, eu amanhecia o dia estudando, quando eu vi, caramba, ops, eu tenho que ir para o trabalho, que é isso? Ia lá, tomava banho, colocava, né, o uniforme e saía para o trabalho e ficava assim, admirada, o que é isso? O que eu fiz? Eu estava tão bem estudando e acabei passando batido, fui lá e agora tem que trabalhar, né? Então, assim, vendo o dia amanhecer. Então, quantas vezes isso não aconteceu comigo e eu achava que aquilo ali, por quê, né, que aconteceu aquilo ali comigo? Mas, ao mesmo tempo, em momento nenhum, eu fiquei de verdade, eu não fiquei triste, eu fiquei grata o tempo inteiro, Até porque eu porque você sabia que estava fazendo uma Deus. carreira ali, né? Foi uma grande empresa e foi, poxa, são mais de 15 anos, Isso mesmo. né? E eu sabia que Deus tinha um propósito, assim, eu sei que ele tem um propósito, eu ainda sei, né? Eu acho que ainda está tudo em construção, mas eu Sim. sei que ele tem um propósito. Então, em momento nenhum eu fiquei triste, em momento nenhum eu fiquei desanimada, mas é óbvio que esses pensamentos vêm, né? Então a gente fica, vez ou outra, a gente fica assim, caramba, será quanto tempo, né, Vai que levar, isso vai né? durar? Isso vai E eu vi que durar, né? durou quase um ano, né? Isso. E você, como é que foi nesse período? Ah, você falou, nesse período você chegou a ter contato com outros mentores, né? Mas levou um ano até você de fato conseguir voltar. E daí deixa eu entender aí em que momento que eu encaixei, porque depois eu vi que você já tem, depois que você entrou no programa, esse deve ser o terceiro emprego seu, não é? Eu vi que você Sim, saía na de um, verdade, entrava em outro, saía de um, entrava em outro. Eu falei, saía cara, de um e entrava em outra. 15 Graças a anos, ela não Deus. fica, essa mulher, ela ficou 15 anos no lugar, levou quase um ano para conseguir e depois você, o que era? Você estava escolhendo, você saía de um e daí Vamos deixa eu dizer que há um mês atrás foi mais ou menos isso. Eu fiz uma escolha, eu estava com 5 propostas, só para você ter uma Uau! ideia. 5 propostas certas já, né? E de empresas maravilhosas. Então, como é que foi isso, né? Então, eu passei, na verdade, depois de 11 dias que eu saí da Vale, né? 11 dias eu recebi uma proposta que foi justamente para o onde eu tô, só que para uma terceirizada, né? Então, Uhum. eu pensei demais, porque assim, era voltar para técnico de segurança. Lembra que eu fiz tanto para ir de técnico para Pois analista, né? é. Então, eu fiquei naquela, vou voltar de novo, eu né? Vou para técnico. Há 10 anos eu não sou mais técnica, então assim, e agora? Há 10 não, desculpa, há 9 anos, né? Não era mais técnica, e 9, 8 anos mais ou menos. E vou voltar. Então, o que é isso? Né? Mas eu não via só a questão do andar um pouquinho para trás para dar aquele impulso para frente. Né? Eu Sim, via a questão de carreira, oportunidades. Né? Então, eu tinha como. Eu ia ficar em casa se eu não aceitasse naquele sim, momento. Né? Então, eu tinha a sim. possibilidade de ficar em casa esperando uma coisa melhor, ou ir para essa oportunidade, poder fazer, né, ajudar a empresa, né, Mostrar serviço, né? Mostrar mostrar potencial. serviço, ajudar a equipe que ali estava também, porque eu sei que estavam contratando é porque realmente precisavam, né, de alguém com meu perfil para ajudar. E outra, eu poderia também ter uma oportunidade de entrar no quadro, né, da empresa como própria. Sim. E foi o que aconteceu, né, depois de um tempo. Mas foi isso que eu pensei o tempo todo. O salário não era legal, não era atraente, não era dizer assim, ah, que salário, né? Não era. Na verdade, era menos da metade, né, do que eu ganhava na Vale, já ganhava na Vale. Então, isso me fez pensar muito. Mas, como eu disse, não é pelo dinheiro, não é pelo salário, Você né? queria E estar no sim, mercado, você não queria estar em casa. O teu raciocínio, pelo que eu entendi, foi assim: em casa eu não vou ganhar nada. Aqui eu vou ganhar metade, mas estou ganhando e estou com potencial de ir galgando, né? exatamente. Exatamente, exatamente. Uhum. E foi assim, foi maravilhoso, né? Assim, eu fui parar justamente qual era o prédio que eu estava, que eu ficava com uma salinha lá de segurança, no prédio de gestão de contratos, né? Uau!
Então, eu fiquei justamente, eu tinha uma salinha lá, né, HS, segurança, tinha uma salinha dentro de gestão de contratos, e como eu tinha né, essa expertise em gestão de contratos, fiquei também cuidando, um dos processos que eu cuidava era a gestão de contratos, mas dentro de um plano bem menor, né, de uma área bem menor, e como terceira. Mas foi lindo, assim, né? Eu consegui, em pouco tempo, conhecer muita gente, né? Fazer muito do que eu gostaria de fazer. Claro que eu não consegui fazer tudo, porque foram só 8 meses, mas eu consegui muita coisa legal. E logo recebi, aí fui colocando em prática, né? Tudo que eu vi. Aí sim, entrei na mentoria e comecei a colocar em prática. Então, eu ia lá, assistia, assim, eu vou colocar isso aqui em prática. Ia lá e colocava em prática. Ia ver o LinkedIn, aí colocava uma coisa lá no LinkedIn, postava algo e comecei a receber, Janaína, muitas propostas pelo LinkedIn. Né? Então, eu comecei a participar de processos simplesmente pelo LinkedIn, sem me submeter a nenhuma vaga, sabe? Sem Me precisar aplicar se a nenhuma vaga. candidatar. Aquilo que eu falo, eles te encontram, né? Eu falo que quando a gente usa o LinkedIn de forma estratégica, eu uso a analogia do jardim, né? Em vez de eu ir atrás das borboletas, as borboletas que vêm até você. Pelo jeito, você conseguiu fazer isso valer, fez, né? Fez acontecer. Conta aí. Foi exatamente isso. E para surpresa maior, né? Para cargos de liderança. Então, supervisão, coordenação, né? Então, comecei a participar desses processos e participando desses processos, eu não fiquei nesses primeiros, mas já foi assim uma experiência tão grande porque eu não tinha noção de como é que era um processo seletivo para liderança, eu não tinha participado ainda. Apesar de eu ter 12 anos dentro de processo de liderança, mas eu nunca tinha sido líder formal, então eu não sabia como é que era aquilo, né? E nem Não como tinha lidar com aquilo. pelo processo de ser avaliada como, né? E aí, Exatamente. como é que foi? E aí, quando veio também, uma das propostas que eu recebi foi, aí essa eu me submeti, eu fiz lá, né, me apliquei para a vaga, aí fui para uma grande empresa que eu sou muito apaixonada por essa empresa, porque realmente foi muito rápido, mas eu sempre admirei muito que a Yara, né, falar aqui, que a Grande Yara empresa. Fertilizantes, então Sim. eu recebi uma proposta maravilhosa para ir para lá também, e estava no trâmite já, né, para a Alcoa, então eu fiquei naquela dúvida, e aí como é que vai ser? Comecei a entrar em contato com o RH da Alcoa para ver como é que ia ser, porque na verdade eu queria fazer uma transição de carreira, eu não queria ficar na área de segurança, porque já há muito tempo na área de segurança, então é algo que me brilha os olhos estar na área de gestão de contratos. Eu realmente sou apaixonada por gestão de contratos. Eu acho que me conhece, sabe, quando eu falo de contratadas, quando eu falo de gestão de contratos, quando eu falo de processos, né, de gestão de contratos, eu brilho os olhos. Então, eu queria realmente fazer essa transição de carreira. É interessante para mim, né, uma realização pessoal e profissional. É porque eu falo pessoal porque acaba que a gente fica muito feliz, e acaba que nossa qualidade de vida melhora, né? Então, a gente acaba E também. fora que não é só uma transição, é uma transição numa grande empresa, né? Exatamente, isso mesmo, isso pesava muito para mim. Então eu fui lá, né, e vi, mas o processo ainda em trâmite, então eu falei, não, eu não vou também deixar passar, né, a oportunidade aqui para a Iari. Fui lá, recebi um processo também gigante, um processo maravilhoso de auditoria, onde eu consegui, né, em pouco tempo, passei 17 dias lá, mas realmente quando eu recebi, né, o retorno da Alcoa, eu recebi já, eu fui logo falar, né, porque eu tenho que ser transparente, eu tenho que logo Sim, chamar que as pessoas que acreditaram em mim aqui na empresa que eu estou e conversar logo aqui com eles, né, para poder jogar limpo. Mas até então, antes eu não tinha recebido, eu estava ali jogando, e eu fui até o final, jogando mesmo, como jogador titular, né? Então, eu queria sim, ter feito muito mais, eu queria realmente ter tido uma oportunidade maior, mas ao mesmo tempo eu também queria minha transição de carreira, né? E foi entendi. quando veio as propostas, porque não veio só da Alcoa, então veio mais outras empresas também. Eu tive 5 propostas de emprego, né, dentro desse mesmo momento,
né? Nesse período. Nesse período. E é E aí eu incrível, Delícia, que é só você aceitar uma, é assim, enquanto não tem nenhuma fechada, fica tudo no ar, né? Fica assim, possibilidades, há muitas possibilidades. Você fecha uma empresa, começa a pipocar as outras. é incrível isso. E como é que a gente fica, né? Pois é, haja A gente fica, coração. haja coração, não literalmente falando, haja coração, viu? Porque eu fiquei naquela situação de decidir, eu saio, eu permaneço, eu venho, eu vou, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, claro que quando eu me aplicava para uma vaga, eu tinha muito claro o pé no chão da carreira. Então, eu comecei a me aplicar mesmo para vagas de coordenação, de supervisão, e também na área de educação, mas também dentro desse trâmite, né, de supervisão, de coordenação. Então, veio uma proposta para a área de educação, né, como coordenação de processos educacionais, muito boa também, né, mas aí eu não fui para frente, né? Então eu já tinha aceito a proposta da Alcoa. Outra que veio foi para ir para um outro estado, né? Então também uma empresa muito, muito boa. Eu fico com o coração partido até hoje. Pena que não dá para Até aceitar hoje. tudo, né? Você tem que escolher Dá uma. para aceitar tudo, tem que escolher uma. Lá era cargo de coordenação, então coordenação de segurança trabalho, né? Então, e também ferrovia, que eu trabalhei muitos anos na ferrovia. É a sua E praia, né? minha praia, então eu fiquei assim, muito na dúvida de aceitar ou não. Então eu tive que juntar a família realmente, dizer, perguntar o que vocês acham, vão comigo, não vão. Vai ser uma mudança muito grande. Meu marido, ele atua nas frentes, né, de algumas regionais, ele é consultor técnico. Né? Então, ele trabalha viajando por horas, né? Por hora viajando, atendendo clientes, então ele tem uma carteira de clientes, então ele teria que mudar tudo, ele teria que sair de todo esse ambiente. Mas aí logo em seguida vieram outras oportunidades de escolha, então eu falei, Que não, deu então para vamos. fazer sem mexer tanto na família, ali na estrutura da. Isso, Né? isso mesmo. Tive mais outras três, né? Que uma é a Lumar Alcoa, né? Que eu tô. A outra foi a Yara, permanecer na Yara. E a outra, né? Foi também uma grande empresa que me trouxe também uma proposta, mas como analista de segurança, né? Então, acabei por escolher, A né? outra não cabe. Hoje você está no cargo de coordenação de Hoje eu estou contrato. na coordenação de contratos, isso que foi a escolha que eu fiz, né, de estar na Alcoa, de fazer essa transição de carreira, né? Então, assim, uma grande empresa, sensacional, uma equipe maravilhosa também, Salário, né, que eu benefícios, tudo recebi, isso salário, tá benefício, tudo isso bacana. pesou muito, muito. Então, assim, tudo isso muito legal para a carreira, né? Então, aí eu pude dizer que realmente hoje eu estou dentro daquilo que eu preconizei lá atrás, né? Então, que eu vi lá atrás, que eu almejei lá atrás, né? Essa transição de carreira. Eu sempre visei a transição de carreira, mas eu via que eu tinha que ter muito pé no chão para isso. E hoje eu me sinto totalmente pronta para o que eu estou hoje, né? Para o desafio, né, que eu recebi. Então, Que é lindo de legal. ver, eu Então, fico deixa eu feliz. entender, deixa eu ver se eu entendi um resumo da ópera. Você vem de uma área técnica, daí foi para pedagogia, porque provavelmente você gosta de ensinar. Você me falou que é muito estudiosa, né? Essa família é toda muito estudiosa. Daí teve toda uma preparação, porque eu percebi assim, né? Toda vez que você identificava uma necessidade no trabalho que você não dominava, você se aprofundava. Você não é uma profissional rasa, você é uma profissional bem profunda, que faz imersão, que tenta, né, ir pegando, fechando os gaps, né, que você observa aí na sua carreira. Tanto é que fez psicologia organizacional, né, fez especialização ou pós aí em RH, e daí você fica 17 anos, mais de 15 anos numa empresa, teve a oportunidade de crescer lá dentro, né? Foi para uma outra, enquanto estava ali cheia de opções ali, mas ainda não estava nada certo, aceitou numa grande empresa também, e agora está
na transição que você queria, cara, no cargo que você queria, numa posição de liderança numa grande empresa. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa foi Uau, a trajetória, né? que Então eu tenho lindo! muito orgulho e sei que ainda tem muito desafio, eu sei que ainda tem muito. E assim, a minha formação, né, a minha história toda, na verdade, ela me ajuda muito e vai me ajudar muito ainda dentro do processo, né, do desafio que eu recebi, que eu tenho recebido, né? Então, eu tenho uma líder espetacular. Eu vou falar um pouquinho da minha líder aqui, porque realmente ela é espetacular, tem uma visão incrível. Que legal. E a gente coloca, né, todos os nossos, né, as nossas interfaces ali dentro do processo de gestão, de contratos, né, para nos ajudar. Então, assim, um deles é segurança, meio ambiente, então tudo isso traz muito para o processo, sabe? Eu Sim, consigo me ver, assim, preparada, né, para argumentar com meus colegas lá, para falar, vamos fazer isso aqui é legal, isso aqui dá para a sim, gente implantar. Eu acredito, inclusive, que eu tenho motivado, né? E eles me motivam, eles não sabem nem o quanto eles me motivam mais ainda, mas eu tenho certeza de que eu motivo muito a galera a fazer, né? Então, isso me faz bem, isso me que faz ser legal. feliz, inclusive. Esse brilho nos olhos que eu falei é justamente eu conseguir fazer, né, esse movimento. Inclusive, a gente saiu agora, essa semana passada, essa semana que está em curso, na verdade, né? A gente está saindo da CIPAT, lá da nossa empresa, né? Da Lumar Alcoa. E assim foi fantástico, a gente conseguiu mobilizar as empresas contratadas, fazer, né, todo o processo integrado, integrado mesmo, não só o que diz, o que preconiza a legislação, não. É Sim, integrado que todo mundo fazendo junto, planejou junto, executou junto, fechou junto, encerrou junto, comemorou junto. Então, isso tudo faz muito bem. Não, eu não quero que seja bem só para mim, sabe? Eu acho que o que eu quero realmente é que seja bem para o processo, que seja bem para a empresa, que seja bem para as pessoas que estão ali. Isso me faz bem, sim, sabe? até porque também é legal esse teu olhar, Lícia, porque assim, a terceirizada, cara, é um profissional. A diferença é que ele só não está no CNPJ da tua empresa, mas assim, a tua empresa é responsável, ela é corresponsável por tudo que acontece com esse terceirizado, né? E o fato de você também já ter, primeiro, você já fez gestão de terceirizada, você já foi terceirizada, então tudo isso, juntando com toda a bagagem que você tem de segurança, de meio ambiente, de gestão, de processo, de psicologia, né, de conhecimento em RH, de pessoas, porque assim, a própria pedagogia, né, a tua base, ela vem de pessoas, de unir, indiferente de quem são essas pessoas, né? Você tem que passar o conhecimento. Então, acho assim, você junta a habilidade com pessoas e a preparação para lidar com elas e essa visão estratégica de negócio. Cara, isso é lindo. Que orgulho que dá, sabe? Ver isso acontecendo e ver uma mulher também nesse processo, né? Porque assim, você meio que você vai quebrando ali, entrando no sistema ali de um jeito e ocupando o seu espaço com sabedoria, com conhecimento, com base. Isso é muito legal. Falar essa questão de mulher também, né? Mulher na indústria, principalmente, eu sei que a gente poderia passar horas falando aqui, mas realmente é algo bem difícil, não é fácil, não é fácil. Eu estou falando aqui de pontos positivos, né? Mas se a gente Sim, for falar de muitos nãos, muitas dificuldades, a gente também tem o que desafios. falar, muitos desafios. Então, assim, a gente tem, né, para falar também. Mas a gente precisa chegar no nível de realmente ir lapidando, sabe? E pegando ali o espaço. Eu vejo muito, às vezes a gente precisa. Teve gente lá atrás, né? Hoje não, hoje em dia todo mundo já me conhece lá, então, tanto lá quanto por onde eu passei. As pessoas me conhecem bem, mas sabe como é que eu sou, como é que é o meu jeito. Mas no início, eu tinha que ser muito forte, muito, né? Trazer pontos realmente da norma, né, ratificar as questões mais intensas, né, porque por muitas vezes em alguns fóruns e algumas reuniões, muito nova, é mulher, né, então não tem vez nem voz por enquanto não, tá? Então Sim. fica para o final,
né? E às vezes eu ia para fazer 15 minutos da reunião e ficava lá a reunião inteira, 2 horas de reunião para fazer meus 15 minutos no final. Eu fiquei uma vez só. Depois disso eu falei assim, não, a gente precisa entender que a gente também tem prioridades aqui, né? A gente está aqui como profissional, Sim, todo sim, mundo aqui é profissional. você não está como estagiária lá. Estagiária, a hora é barato, você pode ficar lá 2, 3 horas, 5 horas numa reunião. Se você está numa posição de analista sênior de coordenação, peraí, né? O seu tempo Exatamente. é tão valioso quanto o dos homens que estão ali. Exatamente. Então, assim, aí a gente tinha que, né, ser um pouquinho mais rígido ali, um pouquinho mais rígido aqui. E isso não só, estou dando só um exemplo, né? Mas isso aconteceu diversas vezes, onde a gente tem que realmente ser um pouquinho mais durinho ali, um pouquinho mais rígido ali, para poder dizer assim, olha aí, peraí. Mas isso a gente não vai ser rígido, o grande ponto aqui, tá? Não é ser rígido de qualquer forma. A gente tem que ter Sim. base, conhecimento, E estratégia para que a gente chegue quando na você fala rígido, eu imagino muito que é a questão do posicionamento, né? posicionamento. De você, peraí, né? Só que assim, o que eu percebo como mulher também, e como RH, como profissional que sempre acompanhou os dois mundos, os dois gêneros, é que a mulher, ela quando conquista o seu espaço, ela conquista mesmo, né? Só que demora um pouco mais, não é tão rápido, não é tão simples, a luta é um tanto mais árdua, né? E dá para ver, principalmente, ó, para a posição que você ocupa hoje, se olhar o seu currículo e o currículo de um outro profissional que tem o mesmo cargo que você, ele não vai ter 9 qualificação igual você tem ali de graduação mesmo. Dificilmente você vai ver um homem com 9 graduações. Né? Então, para você ver o quanto que a mulher ela tende a se dedicar muito mais para conseguir coisas que às vezes não precisa tanto para o homem, né? Mas está tudo bem, porque a gente consegue, a gente não desiste, né? A gente não desiste, não. A gente não Isso é desiste, não. importante. Não desiste, e na verdade você acho que nem precisava de tanto, mas é que você realmente acho que assim, você vai para cima, você vai além, e você vai perceber, por isso que eu comecei esse quadro falando do potencial que você tem de crescimento ainda. E não estou falando isso para encher sua bola, não. Isso eu estou falando baseando-me em tudo que eu estava lendo ali no teu LinkedIn. Eu falei, cara, uma mulher que começou como técnica e fez tanta graduação, tanta pós-graduação e continua estudando, o céu é o limite. Na verdade, o limite é você que vai decidir. Você vai falar assim: ah, aqui tá bom para mim. Se é coordenação, se é gerente, se é diretora, se é CEO, você que vai decidir, não é ninguém, porque você está construindo ali a tua carreira. E o bacana é que você não terceirizou isso, né? O bacana é que De você forma alguma. assume isso para você. Isso é um negócio legal você falar, porque assim, a gente acaba percebendo que, por hora, muitas pessoas terceirizam, né? Sim. Aí falam assim, ah, porque o meu líder, ele não me deu oportunidade, o meu líder, ele não fez isso por mim, o meu líder... Mas como é que a gente está fazendo para a nossa carreira, né? Eu tenho um A plano de carreira de carreira, quem, né? A carreira de eu tenho, quem? eu tenho um plano de carreira, o que eu quero na minha carreira, afinal, né? Eu quero ir para o lado técnico, o lado, né, de gestão. Eu já pensei nisso, não pensei, ou já pensei só nisso, mas o que que eu vou fazer para que eu siga o lado, né, a linha técnica, ou então a linha de gestão? O que que eu pretendo fazer? Eu não sei. Né? Então, assim, na maioria das vezes, as pessoas não sabem. E terceirizam sim, colocam lá, principalmente para o líder, né? Coloca para o líder, o meu líder não me deu oportunidade, então se ele não me deu oportunidade, eu vou ficar por aqui. Aí vira aquela zona de conforto, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar realmente na carreira. Né, o programa, por exemplo, ele me ajuda ainda muito. Então, tem dia que eu tenho dificuldade de alguma coisa, alguma questão minha, pessoal, eu corro lá de novo e revejo, né, um vídeo, uma aula, enfim. E tô aqui o tempo todo, tá vivo para mim, né? Então, assim, e isso é para minha carreira. Hoje eu estou aqui, eu estou, né, exercendo essa função, esse cargo, mas amanhã, como é que eu quero estar? Realmente, isso é uma pergunta que a gente Tem que escuta se muito nas fazer. entrevistas, mas a gente tem que se fazer o tempo Se todo. fazer. Isso. Tá? Aonde eu quero chegar? Até para você entender o próximo passo. Qual é o próximo passo? Né? Ou você alinhar ali toda a tua estratégia no dia a dia, internamente, externamente, né? Alinhar isso para ver se está na direção daquilo que você deseja alcançar. Porque tem gente, Lícia, que assim
foca só no emprego, ela não foca na carreira. E o que eu percebo e o que eu estou achando lindo de conhecer a tua história é que você realmente você tem o perfil do profissional que eu desenhei para o meu programa, que é aquele profissional que trabalha a sua empregabilidade. O emprego, ele sabe que ele é consequência. Você não pode focar só no emprego, porque quem foca só no emprego não se desenvolve. Ou só se desenvolve se o RH ou o líder ficar ali, ó, agora faz o curso tal, agora eu quero que você faça inglês, agora eu quero que você faça uma graduação para tal cargo. Então, assim, a pessoa precisa de alguém dizendo o que ela precisa fazer. E no seu caso, não, você foi percebendo as necessidades, se lapidando, se melhorando e tá aí fazendo escolha, podendo escolher onde trabalhar. A ponto de uma coisa que eu achei bem interessante foi esse movimento que você fez de aceitar uma oportunidade, mesmo não sendo a oportunidade que você queria, mas numa boa empresa, né? E quando surgiu a oportunidade tão desejada, você agradeceu e foi embora. Isso quem é que faz isso? Alguém que sabe o que quer. Alguém que traçou na cabeça, olha, eu quero trabalhar com gestão de contratos. Estou aqui fazendo o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, o que me foi oferecido, mas eu sei, a minha visão é aquilo ali, aquela empresa ali, aquele salário, aquela responsabilidade. E quando surgiu, você foi sincera, falou, e está aí na empresa onde você queria. Mas tem gente, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fica aguardando a oportunidade, e esse aguardar, às vezes pode levar 1 ano, pode levar 2. Você não, você teve a humildade de aceitar, coisa que não é todo mundo que tem, tá? Porque assim, eu sempre penso assim, Lícia, nós não somos, nós estamos, né? Hoje eu estou como mentora de carreira, né? Você hoje está como coordenadora de contratos, mas lá atrás, há pouco tempo atrás, nós exercíamos outras funções. Então não é o que, a gente não é nada, nós estamos, nós somos aquilo que a gente, primeiro, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente estuda, aquilo que o dinheiro o dinheiro não tira da gente, a empresa se manda embora não tira da gente, aquilo que a gente adquiriu de habilidades, de competências, de conhecimento, né? Isso sim, isso é nosso. O restante função, nós não somos uma função, nós estamos numa função. Então, ter essa flexibilidade de o que tem para hoje, né? Como é que eu posso usar isso da melhor forma? Eu estou gravando com você, a gente está em um período de eleição, você deve estar ouvindo, tá uma buzinada só aqui. Até que não tá, até que Não, não, ai, que não veio bom, para. que bom. Para mim, eu estou ouvindo aqui. Mas, então, assim, isso é legal, porque as pessoas que estão nos ouvindo agora, pode ser que tenha alguém, nesse momento, se tiver, até coloca aqui nos comentários para a gente saber. Jana, você falou para mim, né? Porque tem pessoas que estão exatamente nesse momento, numa situação onde está bem qualificada, a pessoa estudou, tem experiência, às vezes já teve um cargo de liderança, e nesse momento está desempregado. E daí fica naquela, né? Ah, mas poxa, não vou aceitar menos do que eu mereço. Eu acho que assim, tem o quanto antes do eu mereço, tem o que eu preciso, né? Eu penso assim, como Concordo mentora bem. de carreira, e a minha orientação é essa: o que eu preciso? Por exemplo, tem pessoas que precisam de um valor financeiro para poder manter a casa ali funcionando da melhor maneira. Tem outras que têm uma questão emocional. Tipo, se a pessoa ela é muito de que nem você, muito do trabalho, sempre se dedicou à carreira, tem paixão pela carreira, a pessoa geralmente não se sente feliz só cuidando de tarefas de casa, porque você não estudou para cuidar de tarefas de casa. A gente faz porque faz parte da nossa rotina, da nossa necessidade ali no dia a dia. Mas não é isso para isso que você estudou. Então tem gente que não se sente bem estando em casa por muito tempo. Quer estar em casa, mas quer estar em casa sabendo que está tudo pago, ou que pode ter uma empregada, que pode ter alguém para fazer a parte mais pesada, né? Então, a primeira pergunta é: o que eu preciso? Às vezes o que você precisa é sair de casa, mesmo que seja para ganhar menos.
mas para estar em movimento. Ou o outro, não, eu preciso, sei lá, de R$ 2.000, R$ 2.000 ou R$ 5.000, paga as minhas contas e eu não preciso tirar da minha aplicação, do que eu estou ali juntando para me dar uma segurança financeira, né? E depois a gente vai para o eu mereço. O que que eu mereço? Ou o que que eu quero para mim? Mas primeiro é o eu preciso. O que que você precisa? Depois você vai para o que eu quero. E foi isso que você acabou fazendo. Você foi naquilo que você precisava, depois veio a oportunidade do não, isso eu quero e eu vou. E se a gente quer, a gente pode, a gente consegue, né? E é lindo. Olha, foi exatamente assim, viu? E eu vou dizer mais, assim, até eu preciso, né, que eu, aquele primeiro momento ali, agarrei a oportunidade, não só pela parte financeira, mas também por questão também, eu tenho isso de emocional, de estar ali contribuindo, né, Eu de estar ali percebi, eu fazendo percebi. algo pelas empresas, enfim, Sim, mas também foi muito, eu preciso também daquilo. Eu precisava daquela equipe, eu precisava daqueles líderes, eu precisava sabe, de passar por aquele processo, sabe? Então, legal. assim, e também eu precisava estar ali para as pessoas que hoje são a minha equipe, né? Hoje me conhecer, né? Então, de eu ter essa oportunidade, porque realmente eu comecei a atender, né? Como HS, como segurança, eu comecei a atender a área que eu estou hoje, né? E comecei a participar de algumas reuniões estratégicas como apoio, suporte de HS. E eles viram ali, poxa, caramba, ela conhece, ela sabe, né? Então, vamos trazer um pouquinho mais ela para cá, vamos entender, vamos ver como é que funciona isso. E quando eu recebi a ligação do RH para eu participar do processo, eu nem acreditei, sabe? Assim, eu achei assim, o que está acontecendo? Aí tá vindo, será o eu mereço, né? E realmente, né, eu acho que a gente busca tanto, né? Acho que quando a gente busca com estratégia, como você falou, quando a gente busca nos preparando para estar, para ser, para, né, viver, para vivenciar, né, aquilo que a gente almeja, vem. Vai vir, né? Vai vir, mas vai vir na hora certa. Não adianta atropelar as coisas e querer que seja da forma que a gente quer, porque não é no nosso tempo, é no tempo certo. Mas nesse processo você vai fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem. Eu acho que assim, essa Verdade. parte da mentalidade, né, da gratidão por tudo que você construiu, por tudo que você conquistou, por tudo que você está se tornando, eu acho que tudo isso no final, quando você está ali cara a cara, numa entrevista, que não deixa de ser uma negociação, eu estou ouvindo retorno. Deixa eu entender uma coisa. O que que você, mudando um pouquinho de assunto, o que que você percebe assim que o programa te ajudou? No que efetivamente? Você percebe que ele te ajudou? Eu estou te perguntando isso por conta dos alunos que vão assistir, para ser um incentivo para eles, né? Qual foi o que que você colocou em prática e me fala do programa, como é que ele te ajudou efetivamente? Me ajudou a entender todo o processo de entrevista, todo o processo de preparo para ela também, LinkedIn, eu não sabia mexer, como eu falei, eu era usuária só né, da aplicação, mas eu não tinha muito conhecimento. Hoje as pessoas sentam perto de mim para entender como é que funciona, só para você ter uma ideia. Mas uma coisa que eu posso te dizer, que eu senti nas últimas entrevistas, nessas 5 que eu fiz lá, né, que eu te falei que era as cinco, né, que eu tive que escolher, a leveza que eu já estava para as entrevistas. Mas isso só foi possível porque toda vez eu acho que eu era talvez a aluna mais chata. A senhora pediu para fazer uma entrevista, me ajuda, né? Eu ficava pedindo lá para o suporte, para o apoio o tempo todo. E aí, todo tempo eles mandavam o link, mandavam. Eu disse assim: eu sei que tem lá, eu já vi. Mas ao mesmo tempo eu queria que tivesse, e esse suporte é dado o tempo inteiro, né? A Janaína, então, o tempo todo falando palavras positivas, então isso me trouxe uma leveza tão grande. Além de olhar, de ver, né, os vídeos e saber como me comportar, como me vestir, né, como falar. A gente precisa falar a verdade o tempo inteiro, falar o que está de dentro para fora. Quando eu comecei a fazer isso, nada. Porque antes, como é que eu fazia, Janaína? Só pra você ter uma ideia, eu anotava tudo para falar. Se alguém me perguntasse o que tivesse fora do que eu anotei, eu ficava totalmente nervosa.
E olha que eu sou bem comunicativa, eu gosto de me expressar, eu gosto de falar. Mas quando chegava numa entrevista, as primeiras que eu fiz foram derrotas. Então, por isso que eu falei, as primeiras que eu fiz lá de supervisora, coordenadora, né? Então, assim, eu fui até muito avante, mas eu não consegui, eu atribuo muito para essa questão de inexperiência, de não conhecer realmente como lidar com o processo. E o programa, ele me fez saber lidar, me fez ter essa segurança de entrar numa entrevista e saber as respostas certas. E sabe, vamos dizer aqui, vamos ser bem realistas, não tem uma receita de bolo, a gente não vai encontrar assim, é isso que você vai falar lá, mas a gente vai encontrar um norte, a gente vai encontrar algo que vai te dar embasamento para você conseguir responder as perguntas com leveza, Uma sabe? segurança, né? Porque a ideia Uma é dar uma segurança. segurança, uma preparação, porque não tem como saber o que o outro vai perguntar, mas tem A como gente não ter uma sabe. ideia até para lidar com o improvável ali, né? Tem até, sabe aquelas perguntas lá, né? Que assim, aquelas perguntas cabeludas ali, que você fala assim, normalmente as pessoas não estão preparadas para responder aquelas 6 perguntas. Então, assim, a minha Exatamente. ideia é preparar vocês, porque assim, eu penso que não adianta você ter a oportunidade, mas se você não tem a preparação. Tem gente que quer economizar no tempo, né? De não preciso, já sou experiente, eu já sei o que eles vão me perguntar. Tá, uma coisa é você imaginar o que vão te perguntar, outra coisa é, será que na hora H você vai ter a segurança necessária para vender a tua melhor versão e de que você é a pessoa ideal para a vaga? Então, o programa é todo para essa preparação, né? E fico feliz que você tenha aplicado com possibilidade de escolher, porque o objetivo final é esse, é ter sempre o meu objetivo foi esse, é que o profissional tenha a opção de escolher onde ele quer trabalhar, porque isso é empregabilidade para mim. Isso é liberdade, né? Você não se sentir preso de ser obrigado a ficar num ambiente às vezes tóxico, às vezes um ambiente que você não tem possibilidade de crescimento, que você não se sente valorizado. Então, ouvir isso é importante, Lícia, para que os alunos ou para quem desejar se tornar meu aluno, meu mentorado, saber que é possível, mesmo que você tenha trabalhado 15 anos, 20 anos numa empresa e nunca mais fez uma entrevista de emprego. Olha só a tua transformação, que coisa linda! Mesmo. E fora também o network, né? Então, quando a gente começa a fazer lá as mentorias, né, de segunda-feira, você não tem ideia de quanto eu tenho de amigo que eu fiz no LinkedIn dentro Nas da mentoria. mentorias. O Então, Edson vive assim, falando de você, às vezes eu converso com ele, João, já ele é fala, vou agradecer a maravilhoso. Alicia, porque a gente está lá trocando ideia, porque ele também tem grande interesse em Ele é trabalhar nessa empresa. maravilhoso. Ei, eu tô esperando ele, eu quero que ele venha. Deus Né? quiser, Então, vai dar amém. certo, vai dar certo. Então a gente conversa muito, a gente tem muita interação. Isso traz também essa segurança que a gente precisa, né? Para entender que poxa, a gente está discutindo tecnicamente aqui, a gente conhece bem, eu conheço bem desse processo. Tá vendo como tá? Tem outros profissionais que estão aqui comigo, então, né, dentro dessa mesma linha de raciocínio. Então, tudo isso é muito bom, e isso tudo que me trouxe foi o programa, de fato, sabe? Então, eu sou muito grata, Jana, assim, eu gosto Eu demais, eu também. quero permanecer, sim. Hoje, o que está Sim. acontecendo? Eu não estou conseguindo entrar muito nas mentorias de segunda-feira, eu gostaria. Eu fico assistindo depois, As porque reprises. as reprises, eu A fico última, assistindo as inclusive, reprises. foi muito boa. Se você não assistiu, Eu ainda não assista, assisti. tá? Essa foi bem especial, foi bem legal. Inclusive, falando de assuntos um tanto delicados, assuntos profissionais e os assuntos um tantinho mais assim, mais delicado. Falamos de luto também, né? Existe vários tipos de luto. Importante. Então, falamos também disso de uma forma que eu acho que vai ser legal depois assistir, não só por isso, mas quando você Eu vou puder. assistir. E isso é legal você falar, porque daí já fica o recadinho para os alunos também, né? Ó, a Alicia, mesmo trabalhando, ela sempre que pode, ela tá ali na mentoria, né? Que a gente faz, tira dúvidas de empregabilidade de carreira. Isso mostra, Alicia, é engraçado que toda a tua fala é muito coerente com a sua trajetória, que é aquela coisa do conhecimento. Você gosta de aprender, você está sempre nesse papel de aprendiz. É por isso que você tem tanto repertório,
para poder, na hora de uma entrevista, você se dar bem, você se vender bem, assim como você se dá muito bem quando você tem a oportunidade de participar de uma reunião, do fórum, você tem repertório, só tem repertório quem estuda, quem se coloca no papel de aprendiz. Né? E isso é um grande diferencial na tua carreira, que eu espero que quem esteja assistindo perceba e valorize. Se falando, se ajudando, né? Se conectando um com o outro. Então, isso é um super poder que o programa tem, que é um grande diferencial, mas o profissional, ele precisa... Eu dou todas as ferramentas, tá ali, né? O Mesmo. profissional precisa tomar a ação de assistir às aulas, de participar das mentorias, de tirar dúvidas igual você tirava. Eu estava olhando aqui, a gente teve várias trocas no LinkedIn, tivemos várias trocas por e-mail. Então, você é uma profissional que você tem dúvida, você vai atrás, você tem a solução. Você tem a solução, você põe em prática. Por isso que você está aí. É isso. Se você É quer. isso. Resumindo, é isso, né? O resumo de tudo. E assim, é super importante, de fato. E mais uma vez falando, é a carreira da gente. A gente não pode terceirizar de forma nenhuma. É o que eu entendo que é necessidade minha. E aí eu não fica só na parte, né, de graduação. A gente tem também cursos de curta duração, a gente tem cursos, né, disponíveis hoje em dia, então, com internet aberta, a gente tem cursos online gratuitos, né, e não precisa pagar um curso para ter conhecimento básico em determinada questão. Por exemplo, hoje em dia as empresas falam muito de Power BI, né? Como é que tá você no Power BI? Você sabe mexer? Você conhece Power BI? Já viu? Já ouviu falar? Sabe fazer uma apresentação de impacto? Né? Como é que tá isso? Como é que você faz hoje? Se seu gerente ou seu líder imediato lhe pedir para fazer uma apresentação, né, para uma reunião que vai acontecer daqui a amanhã, ou então daqui à tarde, né, amanhã para tarde, como é que você vai fazer? Como é que vai ser isso, né? Então, a gente precisa estar preparado para situações. Então, é buscando esses conhecimentos que a gente realmente consegue estar preparado para aquilo. E eu ainda digo mais, eu busco mesmo, mas eu não me sinto 100% ainda não. Eu sempre estou ali buscando conhecimento e sempre estou lá. Você vai me encontrar, podem me encontrar em qualquer local aí de conhecimento, de cursos, enfim, vocês vão me encontrar lá, porque eu vou estar sempre buscando conhecimento. Isso é meu, eu não vou perder isso por algum motivo, só por um motivo maior, né? Mas realmente é algo que me deixa, que me motiva, buscar o tempo todo conhecimento, sabe? Eu acho que isso me resume bem. E o que você acha que assim fez com que a empresa atual escolhesse você? Você consegue perceber, te deram algum feedback? O que foi que fez eles falarem assim, não, é a Alice, eu sei que ela está trabalhando, mas vou tirar ela de lá porque é ela. O que foi que você chamou a atenção? Eu acho que o primeiro ponto foi o brilho dos olhos mesmo, de ver o processo e externar esse brilho nos olhos e falar que com tanto carinho e com tanta também propriedade, né, de entender do processo. Como eu falei desde o início, eu não vim da área, eu não sou da área de contratos, eu nasci na área de contratos, nasci em outra área de segurança. Então, assim, é difícil ter um profissional, né, que conheça tanto de um outro processo dentro de tantos anos em um processo específico. Eu acho que isso também mexeu muito, e de entender também toda essa minha trajetória. Eu acho que ficou muito claro também, né, para a liderança que me entrevistou, para o RH que me entrevistou, toda essa minha trajetória, né, de construção. Então, isso ficou muito claro para eles. E sabem também que poder contar comigo e saber que qualquer desafio que venha, a Alicia vai realmente buscar atender da melhor forma possível. Eu sempre vou dar o meu melhor. Então, eu acho que isso ficou muito claro, né, durante o processo de entrevista, e foi isso que fez realmente eu ser escolhida, sabe? Para mim, Faz todo claro. sentido, porque acaba que tem gente que não faz, que tem vontade de fazer uma transição e não tem coragem, porque pensa assim, né? Mas por que vão me escolher, né? Vamos pegar você de exemplo. Por que vai escolher a Alicia, que tem menos tempo na área de contratos, muito mais tempo na área de segurança? E por que vai escolher ela, sendo que tem outro que de repente tem 20 anos de experiência? Às vezes é justamente por isso, porque você, além do conhecimento na área de contratos, na área de
né, de subcontratados, de terceiros, você tem toda uma bagagem que aparentemente, né, não necessitaria para a função que você está exercendo, porém, toda a bagagem que você tem, que não tem nada a ver com o setor, aparentemente, é o teu grande diferencial competitivo. Sabe por quê? Porque a tua carreira, você quando faz uma transição, você não começa do zero. Você começa com toda a bagagem, experiência anterior, com toda a visão do todo, com visão de negócio, com os desafios, com os problemas que os terceiros, que normalmente a empresa mesmo, ela não tem esse conhecimento, né? Muitas vezes não tem o conhecimento legal, muitas vezes não tem o conhecimento, às vezes tem o legal, mas não tem o prático do dia a dia, né? E isso, cara, isso acaba sendo o teu grande diferencial. E se você gosta da área, junto o brilho nos olhos com a experiência anterior, faz toda a diferença. Eu falo isso porque, assim, o que chamou a minha atenção também, uma vez eu perguntei, eu era da área de logística e eu fiz uma transição para o segmento de construção e montagem. Não tinha nada a ver, logística. E daí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista na Camargo Correia, quando eu estava para ir para esse segmento de construção e montagem. Antes, eu passei pela área de TI, pelo segmento de TI. Eu trabalhava com a parte de RH, mas era mais para software, desenvolvimento de software para ser usado no RH. Daí, quando eu fui para esse segmento, para essa entrevista, até meio insegura, porque eu falei, gente, mas eu não conheço nada de construção civil, de montagem, eu venho de logística e TI. E daí a psicóloga falou assim, mas Janaína, o fato de você ter feito uma transição suave de logística para TI me mostra que de TI para construção e montagem não vai ser difícil, porque não tinha nada a ver também, né? Então, assim, mas o que a gente precisa é de alguém que tenha conhecimento em treinamento, que seja psicóloga e que tenha conhecimento em recrutamento e seleção. É um segmento diferente, é uma mão de obra diferente, mas a gente acredita que você vai dar conta. Daí é engraçado que assim, né? E às vezes a gente precisa que o outro acredite primeiro para a Muito gente incrível acreditar, isso. né? E daí, se alguém acredita, parece que nos dá mais força da gente falar, não, se a pessoa está acreditando, e é o que eu falo para quando a pessoa vai fazer uma entrevista. Né? O que, que eu falo na hora de fazer uma entrevista? Deixa eu ver se você. Agora, pegadinha, hein? Eu sei, deixa eu ver, Bora, teste, hein? Vamos fazer um quiz bora. aqui. O que, que eu falo quando você é chamado para uma entrevista de emprego? Qual é a mentalidade que você tem que ter? Se a pessoa te chamou, significa que responda. Primeira coisa, ela já gostou de mim ali, do meu perfil, por algum motivo, né? Então, ela já me chamou, já querendo entender melhor como é que funciona dentro da proposta que ela vai trazer. Mas ela já gostou, já teve Uhum, interesse inicial ali. Então, eu já uhum. vou achando, caramba, né? Então, tá positivo, é tudo positivo até então aqui, Você ok? está 50% o quê? 50% já selecionado. Exatamente. 50 contratada. 50% Exatamente. contratada. Eu sempre falo isso. Se você foi chamado para uma entrevista, você tem que pensar assim, cara, ela já te comprou, ou ele já É te isso. comprou. Porque o recrutador ele não vai perder o tempo dele. Tem muita gente que De ele forma. pode entrevistar e ele escolheu você. Se ele escolheu você, você tem que pensar assim, cara, meu currículo atende essa oportunidade. Senão não teria chamado. Só que quando a pessoa ela não tem uma preparação, Lícia, ela fica assim, não, mas eu não sou líder, eu não tenho na carteira. Cara, Se mas limita, né? ela começa a se auto-sabotar. Né? Eu escutei uma frase hoje que eu achei muito legal, que eu até vou usar aqui agora, porque eu gosto de aprender e já praticar. A pessoa falou assim, ó, demita o porteiro do seu cérebro, que está bloqueando que você crie a realidade dos seus sonhos. Então, quantas vezes parece que a gente tem um porteiro que fala assim, não, isso você não pode porque você é mulher. Não, isso você não pode porque você já passou dos 40. Não, isso você não pode porque você já está mais de um ano desempregado. Não, São isso as você não crenças limitantes aí, né? Que nos crenças limitam. limitantes. Então, parece que tem um porteirozinho que fica te, sabe? Fala, não, aqui você não pode passar. Ele te bloqueia. Então, às vezes a gente pensa que o inimigo está fora, mas o maior inimigo está aqui dentro. Por Com isso que toda a gente certeza. precisa quebrar isso e falar, não, eu posso sim. E quando você é chamado para entrevista,
A prova é que você pode. E daí um dos segredos é você falar, cara, mas se ele acreditou em mim, e deixa eu ver o que que a vaga está pedindo aqui, que faz todo sentido, porque se você se aplicou para aquela vaga, tem alguma coisa ali que você gostou muito e que você acha que atende. Vai com brilho nos olhos, igual você fez, com leveza, entendendo que é uma negociação. Assim como o recrutador pode falar, Alice, olha, a gente gostou de você, né? De repente, numa próxima oportunidade. Na verdade, isso é o que a pessoa mais vai ouvir, né? Que Sim. não gostou, mas não é você. Agora, a questão é o quanto de resiliência você tem para seguir apesar dos nãos. Tem muita gente que trava. Só que os não significa que você está no jogo, que você está uma hora vira, e na hora que virar, ainda vai virar outras possibilidades também. Então, assim, o bacana é a pessoa ter essa resiliência para, primeiro, se dedicar, estudar, fazer o melhor que pode, acreditar em si, né? E aceitar e entender que os nãos fazem parte do processo, mas tem que ir para o próximo, tem que estar sempre, que nem você fez, você vai fazendo vários processos, algum vai virar, nem sempre esse que vai virar é o ideal, mas é o que foi, o que apareceu, pega, agarra, porque tem gente que fica na dúvida. E não, a minha orientação sempre é agarra, é melhor um na mão do que dois voando, Bem né? isso. Agarra. Na hora que você agarrou, surgiu um outro interessante, daí você avalia, daí você faz o que você fez. Senta com a família, conversa, avalia os pós, os contras. Daí, não, vale a pena? Apesar que deve ser bem estressante, né? Não é um estresse bom, mas Nossa, deve ser estressante. é um estresse gostoso, ao mesmo tempo, né, causa uma estranheza, mas é bom, no É, geral. porque você vai para aquele mundo de possibilidades, mas daí o filho vai sair da escola, daí o outro vai fazer o quê? Daí o marido vai ter que se adaptar e não sei. Então, assim, ó, são N possibilidades que pode acontecer, mas é gostoso porque você vai decidir. Você pode dizer não, você pode simplesmente falar: olha, muito obrigado, vou continuar aqui onde eu estou. Ou você vai avaliar e falar assim: não, eu vou pensar na minha carreira, porque tem gente que pensa assim: ah, mas não vai pegar mal, mas não vai sujar a minha carteira, né? Esse é muito comum, esse Vou pensamento. te falar uma coisa que aconteceu, eu te falei, essa empresa a possibilidade era de ir para fora, né, do estado, e assim, para mim, para eu falar, eu parei sem ter o processo finalizado, tá? Então eu tive que falar assim, olha, não vou seguir, eu fui transparente total, realmente, veio a possibilidade, né, de eu ficar aqui ganhando, né, né, da mesma forma, e também questão de carreira, transição de carreira, tudo quanto. Então, tudo isso pesou muito, obviamente, e eu já tinha minha decisão. Aí eu fui lá e falei abertamente, mas nossa, você está falando agora, veio um filme na minha cabeça, porque realmente é uma empresa da qual eu queria tanto, mas tanto estar lá. Mas, assim, talvez se fosse para o mesmo processo, uma transição de carreira, ver, né, ter essa questão da liderança, né, cargo, né, de dentro da gestão de contratos, talvez eu ficaria até indecisa total e não sei como é que seria isso. Mas como era para a mesma área, enfim, eu falei, não, realmente eu vou ficar, né, e vou... Mas foi super transparente e foi super leve de falar sobre isso para os líderes e para o RH, dar o retorno para o RH. O RH falou assim para mim, eu posso falar isso para a liderança? Eu falei, mas com toda certeza. Tudo que eu falar aqui para você, de fato, é algo transparente, é algo que eu estou falando de mim, é do coração, é de dentro, eu não preciso ter melindres em falar. Sim, porque às vezes o RH pode até pensar assim, Lícia, e é legal isso que você fez, porque às vezes o RH pode pensar assim, né? Ou a própria gestão, poxa, a gente errou contratando ela. Não, eles não erraram, só que você é muito boa. E quando você é muito boa, você tem oportunidades. Não é só a empresa que tem a opção de escolher. O profissional que é qualificado, que tem experiência, ele também escolhe onde trabalhar. Isso faz parte da autoempregabilidade. Eu acabei de fazer um aulão sobre os pilares da autoempregabilidade, que o objetivo é alcançar isso. Quando você tem autoempregabilidade, você não fica refém do mercado. Você passa pelo processo, você corre o risco de ser mandado embora também, igual aconteceu com você. Acontece, porque também, às vezes, chega um Faz momento que a parte. gente e chega um momento que a gente fica um pouco mais caro.
E às vezes não tem mais necessidade, às vezes você já estruturou tudo. O negócio está simples, você consegue tocar com outras pessoas ali que ganham muito menos. Ou você vai ter que ter uma posição maior e melhor, né? Ou a empresa vai te mandar embora. E tá tudo bem, faz parte. Isso. Eu lembro de uma vez que eu pedi uma promoção para um gestor e ele falou assim, Lícia, agora acabou que eu lembrei, né? Veio essa situação. Eu lembro que eu pedi a promoção e ele falou assim: olha, o problema é que se eu te promover, vai chegar uma hora que vai ficar mais difícil de te manter. Eu falei: deixa comigo. Agora eu só quero que você reconheça meu trabalho. Eu não estou preocupada com o amanhã. Se não for possível continuar aqui, tem o mercado. Mas a gente tem um preço a partir daquilo que a gente ganha hoje. Então, assim, eu não quero ficar me preocupando, que nem a estabilidade não é o meu perfil mais alto. O meu perfil mais alto é dominância, influência. Então, eu me garanto naquilo que, no meu trabalho, naquilo que eu sei fazer. Eu não sou aquela profissional que não, eu prefiro ganhar pouquinho, mas está ali sempre mantendo aquele salário. Tem gente que tem esse perfil e está tudo bem. Agora, quando você tem um perfil de com foco em crescimento, quando você se garante no seu trabalho, você sabe que vai chegar um momento que não vai, corre o risco de não dar certo naquele ambiente, mas tudo bem, existe um mercado. Só que eu penso que um dos segredos da gente conseguir ir crescendo é justamente você estar sempre um nível acima daquilo que você ganha. Se você ganha como analista, trabalha como se você fosse um supervisor É dentro isso. do que é possível. Você está como supervisor, trabalha como se já fosse um coordenador, um gerente. Você está como gerente, já começa a tentar prestar atenção nas habilidades, nos traquejos do diretor, claro, para quem está com pensamento de crescimento, né, na carreira, mas sempre pensando além. Eu acho que é isso que diferencia, e eu acho que isso você tem feito muito bem, senão você não sairia de técnica de segurança do trabalho para uma coordenadora de contratos. Você está de Ai, que parabéns. maravilha. Obrigada demais, viu? E assim, Trajetória. eu sempre levei muito esse ponto, você falou, né, a questão da gente ter certeza do que a gente, do nosso potencial. Eu acho que quando eu falei que eu realmente não fiquei triste, enfim, depois que eu saí de 16 anos da empresa, porque eu sempre tive muito isso, muito forte. Inclusive, eu falava para as pessoas que me perguntavam: não tem medo de perder emprego, não tem medo. O que que tu pensa? Não, eu quero ficar aqui até quando eu puder. Se eu não puder mais, por estratégia da empresa ou por minha estratégia de carreira, tá tudo certo, tá tudo bem. Né? E realmente isso aconteceu, sabe? Eu não tive em momento nenhum dúvida da profissional que eu sou. Né? Embora realmente em alguns momentos a gente tenha aqueles flashes, aquelas reflexões, né? E a gente precisa sim de alguém que esteja lá. Por exemplo, minha família foi muito importante para isso, né? Minha família ficou o tempo todo, meu marido, minha mãe, ficou o tempo todo. Você tem noção de como é que você tem o seu histórico de carreira, né? Você sabe o quanto você é uma profissional gigante. Então, eu ouvia muito isso, meu marido falando, até minha filha falava isso, que eu não tinha noção de quanto ela percebia, né? E me percebe o tempo todo. Ela fez uma cartinha linda para mim, já eu vou compartilhar depois contigo. Jura? Fez agora recentemente. E eu fiquei, não teve como segurar a emoção, não, porque realmente como as crianças percebem, né? Então, minha filha, meu marido, minha mãe, todos falavam muito isso para mim quando eu tinha esses momentos de reflexão, não foram poucos, não. Mas, ao mesmo tempo, não foi tristeza e não foi nenhuma dúvida do que eu lapidei durante todo esse tempo. Né? Então, eu não tive medo em momento nenhum de perder emprego ou de recomeçar. Isso é muito importante também. Eu acho que a gente tem que estar com o psicológico da gente também muito em dia em relação a isso. Quando eu comecei a fazer psicologia organizacional, eu também comecei a fazer terapia. É um tema bem delicado em falar, né? Porque realmente a gente abre leque para diversas discussões. Mas eu comecei a fazer justamente porque eu estava estudando aquilo e eu queria entender também o outro lado da história. Eu queria saber Na como é que prática, sentir ali na prática como é, senti né? na prática. Logo em seguida veio a pandemia. E aí realmente eu precisei para mim. Então, eu faço até hoje terapia, assim como a gente tem que cuidar da alimentação, assim como a gente tem que fazer atividade física. Então, para mim, virou um hábito, realmente, sabe? Um Então, assim, autocuidado também um que você tem com autocuidado. você.
um autocuidado. Se todo mundo tivesse, né, esse feeling de entender que algumas questões, algumas mudanças da nossa vida, elas são importantes para a gente como pessoa, como profissional, como um todo, né? A gente faria muita coisa por nós mesmos, né? Sim, até E essa... porque. Pode continuar, por favor. Não, pode ficar à vontade, pode falar. Até porque você acaba, eu penso assim, na terapia, você acaba, às vezes, tem problemas no dia a dia do trabalho, que se você não conversa com outra pessoa ali para poder digerir aquilo e aquilo não ficar ali engasgado, você acaba levando para a família, você acaba chegando cansado, esgotado, chateada, triste. E também o contrário, às vezes você pode estar com um problema pessoal que se você não tem um suporte para resolver, você acaba levando para o trabalho, né? O último episódio, eu não sei se você viu, foi com a Aline, antes de você. A A gente Daline, sim, que é psicóloga, ela também fez uma transição, ela era da área eu comercial vi, e foi para a área de maravilhosa. psicologia e está atendendo na clínica. Inclusive, quem quiser fazer psicologia, terapia com a Aline, dá uma olhada no episódio 6, né? Porque isso que a Alicia falou faz muito sentido. E, Lícia, uma coisa que eu percebi também nas mentoradas que eu tenho acompanhado muitos profissionais que também estão trabalhando nesse momento e estão pensando em mudar de emprego, estão ali numa fase, né, de que ou querem um reconhecimento onde estão ou estão abertos a mudar de emprego. E eu percebi que muitos deles estão fazendo terapia, muitos dessas profissionais estão fazendo terapia também. Então tá esse movimento, sabe, de autocuidado, eu estou gostando muito de perceber isso. Se autoconhecer faz toda a diferença, Total. porque essa questão da gente conseguir lidar com situações, né, com emoções, para mim, eu atribuo muito a essa maturidade que eu adquiri dentro das terapias, que por hora quem vê, eu mesma, eu vou te falar de verdade aqui, tá? Porque tá só a gente aqui, né? Mas assim, eu tinha, eu não vou dizer que preconceito, porque eu nunca tive preconceito, mas vamos dizer que preconceito o sentido real, tá? Sim. Preconceito sobre a questão de fazer terapias, de buscar um profissional. Eu achava que só quando a gente estava naquele momento, né, realmente de buscar ajuda, por não aguentar passar por uma situação, é que a gente deveria buscar. E como eu não fiz isso, eu fiz isso no antes, né? Então eu vi que realmente a gente precisa se planejar e se autoconhecer para lidar com situações que a gente nem tem noção de que a gente vai precisar E lidar. que vai vir, porque vai vir. Porque Não vai tem vir. como. Você está no jogo, você está vivo, você vai ter desafios dentro de casa e vai ter desafios no trabalho, que são os dois lugares que mais exigem do nosso emocional. Né? E no Isso final, mesmo. Lícia, no final você entra por causa da competência e você é demitido por causa do comportamento. Se a É muito gente real. tem um espaço para a gente desenvolver essa questão, principalmente da inteligência emocional, que eu acho que é onde a terapia é mais forte, né? Ela trabalha muito esses aspectos comportamentais e eu acho que se você não desenvolve isso, tem muita gente que. Daí não adianta você falar que, mas eu tenho FGV, mas eu tenho Mackenzie, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho a faculdade de alta linha, de ponta. Não adianta. Porque se você não tem habilidades comportamentais bem desenvolvidas, se você não sabe respirar na hora certa, não sabe calar na hora certa, não sabe falar e se posicionar no momento certo, você perde as Perde oportunidades, tudo. Perde né? tudo. É isso mesmo. Legal, mais uma informação importante que você está fazendo, que é uma inspiração. E o objetivo dessa conversa realmente é a conversa que inspira. Para eu não tomar mais do seu tempo, apesar de ter sido, assim, está sendo delicioso, eu nem estou É vendo o isso, tempo tá passar, maravilhoso. já passou aí mais de uma hora e foi tão gostoso, mas eu vou deixar você finalizar com um recadinho para quem já é aluno e um recadinho para quem não é aluno. Então vamos lá. Eu que tô, assim, eu tô de verdade lisonjeada pelo convite. E assim, eu gosto muito, né, de ajudar pessoas. E se eu puder, um pouquinho, 10% das pessoas que assistirem aqui, de alguma forma eu poder ajudar, então já tá me ajudando também, porque eu fico feliz, né? E ajuda todo mundo. Então eu acho que o grande ponto é da gente cuidar realmente da nossa carreira, não terceirizar. Eu vou usar isso, tá? Até o que você traz, Jana, de não terceirizar. É,
a responsabilidade é nossa pela nossa carreira. Então, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar aquilo que a gente almeja de verdade, não esperar, porque não vem. Pode até vir, mas vai demorar muito. Então, a gente tem que buscar realmente dar tempo ao tempo também, tá? Então, a gente tem o tempo de maturar aquilo que a gente está buscando e também de aguardar, né, o momento correto, o momento certo, que ele chega, ele sempre vai chegar. Se a gente está buscando algo, almejando e buscando, e fazendo por onde também, vai chegar o momento. Então, esse é o meu recadinho. Acho que a gente tem que realmente cuidar da nossa carreira como um zelo grande, né? E fazer, né? Mediar aí nossa trajetória, tá? Então, isso depende de cada um de nós, a gente que faz, tá? E tem muita coisa ainda pela frente para mim e para todos que estão assistindo aí, mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado para tudo que vem. É isso aí. Para quem tem dúvida para entrar no programa, qual que é a sua sugestão? Qual o recadinho? Então, primeiro ponto, né? Quem puder participar, né, das lives aí, né? Quem puder participar aí de todos os momentos, principalmente gratuitos, que tem vários momentos gratuitos. Então, começa daí, que já vê como é, já sente ali como é que é a pegada, já sente ali como é que é diferenciado esse momento, né? E busque também fazer a mentoria, porque eu digo de verdade, vocês não vão se arrepender. Eu não me arrependo e não vou me arrepender nunca, porque realmente foi algo que me deu subsídio para poder buscar, né? Passar por momentos que eu nunca imaginei, né, sozinha. Eu falo muito isso para minha família, eu digo muito para meu marido, que eu falo assim, quem me ajudou e me ajuda muito até hoje é a minha mentoria, é a Janaína. Então, assim, agradeço ele também por ter me apresentado a Janaína. E sei que vocês vão, quem não é ainda, né, quem não participa, quem não é aluno ainda, sei que vocês vão amar. Então, participem, né, busquem aí a mentoria que vocês vão, com certeza, para a vida, para o profissional, para a carreira de vocês, faz muito sentido, tá? Eu recomendo, eu recomendo. Gente, parabéns, Lícia, parabéns. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz de você, né, ter aceitado esse convite, de conhecer essa tua trajetória, né? Poxa, uma mulher que teve esse crescimento exponencial e que não para por aí. Eu tenho certeza que vai continuar crescendo. Ao Amém. mesmo tempo, né, que tem aí uma família linda aí, que você já me falou o quanto importante é essa filha, o quanto que seu marido te apoia, o quanto que seus pais apoiam você, né? Isso é muito legal. Meus parabéns. Eu vou pedir para quem está nos ouvindo agora, quem está nos vendo, quem não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Curte quem não curtiu ainda, se puder, compartilha também, compartilha lá no LinkedIn, compartilha nas suas redes sociais para inspirar outras pessoas, outros profissionais. Vem conhecer o programa, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? A gente tem 7 dias de garantia para você poder ver por dentro, sentir, ver se identifica e escreve. Vamos colocar uma palavrinha-chave aqui para eu saber que você chegou até o final. Escreve aí, valeu demais, tá? Porque daí eu sei que você ficou com a gente até o final. Combinado? É isso, gente. Que lindo! Isso, obrigada e até a nossa próxima conversa que inspira. E coloca aqui também, deixa a gente saber, que eu tenho certeza que a Alicia vai depois dar uma olhadinha aqui nos comentários. Coloca qual foi a parte que você mais gostou dessa conversa, sabe, qual foi o insight que você teve, qual foi por que valeu a pena ouvir esse papo que a gente teve aqui. Escreve aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz de ler eu vou ficar extremamente feliz. Eu vou ler todos os comentários. Alicia, além de coordenadora de contratos, ela também é professora, pedagoga também. Isso aí está na natureza dela. Então, todo professor gosta de feedback. Nós duas também somos professoras. Então, que linda! A gente quer saber por que valeu a pena. Pode colocar aqui, tá bom? Um grande abraço. Eu vou ler todos. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.